Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo abençoado dia para você neste domingo, 1º de maio do ano da graça do Senhor de 2022, dia de São José Operário, dia do trabalhador. Deus abençoe todos os que trabalham e Deus converta o coração dos preguiçosos que não gostam de trabalhar. E é o mês de Maria. Começamos hoje o mês de Nossa Senhora. Vamos pedir a ela a graça e a bênção do céu para nós, para as nossas famílias, que nós possamos verdadeiramente, durante todo este mês de maio, nas nossas orações dirigidas à Mãe de Deus, para que ela interceda por nós, recebermos muitas graças e muitas bênçãos do céu. Bom, hoje tem 2 dias já, 3 dias, acho que 2 dias que eu estou com a catequese, assim, a capinha pronta para falar, e aí eu mudo. Mas eu mudei de hoje por causa da primeira leitura e do evangelho de hoje, né? Temos essa frase em frente à Igreja do Vaticano, na capa aí, é uma frase de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica, né? Atos dos Apóstolos, né? Essa leitura dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura de hoje. Você, quando participar da Santa Missa, eu ainda não participei, daqui a pouco, às 10 horas da manhã. E rezaria por você também. Então, os apóstolos foram conduzidos, né, às autoridades daquela época, né? As autoridades. Bando de carniça, essa autoridade. Mas tá bom. Então, os sumos sacerdotes, os que fizeram o conluio para matar Jesus, junto com... Porque eles eram inimigos, eles não tinham amizade um com os outros, não. Mas na hora de querer matar Jesus, viraram amigos, né? As autoridades daquela época lembram muito as autoridades de hoje, né? Que para prejudicar alguém ou até a nação, eles se unem, bando de demônios. E eles disseram para os discípulos: nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, vocês encheram a cidade de Jerusalém com a doutrina de Jesus. E ainda vocês querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Os discípulos foram lá e deram recado, mostraram que depois da morte de Jesus, eles acharam que, pronto, matamos Jesus, está tudo resolvido, né? Mas aí foi que o evangelho se propagou de forma gigantesca. E eles começaram a se incomodar. Então, bom, é hora de perseguir também os que seguem Jesus. Mas Pedro e outros discípulos responderam. Aqui a palavra de Pedro. É preciso obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que obedecem. Aí, depois que Pedro disse isso, mandaram prender e espancar os discípulos e proibiram que eles falassem de Jesus. Mas depois que foram liberados, depois dessa grande surra, né, os apóstolos saíram de lá contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Olha que coisa bonita essa leitura de hoje. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: antes obedecer a Deus do que aos homens. É o que eu venho falando aqui na catequese. Tem pessoas que defendem padre, bispo, papa, mas não quer defender Jesus.
Não, primeiro Deus, depois os homens, se eles estiverem certos. Se estiver errado, saia fora para não perder sua alma. Então, a palavra de Deus, no dia de hoje, riquíssima. Primeira leitura, é o que a gente está mostrando aqui, mas o Evangelho também vai trazer um diálogo entre Jesus e Pedro, né? Nosso Senhor vai aparecer de novo para os discípulos. E Jesus vai aparecer para eles, perguntando: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. E Jesus diz: lançar a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da quantidade de tantos peixes que pescaram. Isso é o Evangelho de hoje. Então, o discípulo João vai dizer, o discípulo Jesus amava, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Mas lá adiante, Jesus vai dizer: vinde comer. Mas ninguém se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era Jesus. Jesus se aproximou, tomou o pão, distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Então esse gesto de Jesus fez com que os discípulos reconhecessem, é ele mesmo, né? Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. De novo disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? São 3 perguntas. A primeira, Pedro vai responder com todo gás. A segunda, Pedro já começa a desconfiar. E na terceira, Pedro vai se entristecer. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes. Mas Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus agora precisa fazer Pedro lembrar. Pedro já tinha se arrependido, obviamente. Já tinha recebido, com certeza, o perdão de Deus. Mas Pedro, ele agora está diante daquele que ele negou por medo, por covardia. E Pedro vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Jesus, mais uma vez, vai dizer: cuida das minhas ovelhas, ou seja, cuida da minha igreja, cuida do meu rebanho. E depois Jesus vai dizer: quando tu eras jovens, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores mais velho, estenderás mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Então Jesus fala isso, mostrando o significado com que Pedro iria morrer e glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Muito bem. Aqui nós temos um diálogo de Jesus com o primeiro Papa da Igreja Católica, a quem ele, antes de sua morte, tinha confiado a sua igreja. Ele tinha profetizado que ele, Pedro, iria negá-lo 3 vezes. E Jesus agora precisa passar isso a limpo. Pedro, tu me amas? Quando se pergunta um casal de namorado ou pessoas casadas, né? Pergunta olhando no olho: tu me ama? Com certeza a primeira resposta vai ser essa, mas se houver uma segunda, o cara já vai ficar meio desconfiado, na terceira já vai dizer: rapaz, o que é isso aqui? Entende?
Então Jesus provoca essa situação, certamente para fazer Pedro lembrar que não se pode ser da sua igreja e ser covarde. Precisa ter firmeza naquilo que acredita. Precisa os verdadeiros seguidores de Jesus precisam ter coragem de testemunhar. Isso vale para o padre, o bispo e papas, e vale para nós leigos. Ninguém pode, como católico, ou que se diz católico, ter medo ou se acovardar para fazer a vontade dos homens. Porque o próprio Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, vai dizer na primeira leitura de hoje que o melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Muitas pessoas acabam se curvando diante de, entre aspas, autoridades. Muitos católicos se acovardam, não têm coragem de testemunhar Jesus, dizem que são católicos, mas têm medo. A própria igreja se acovarda, né? E a gente vê isso no mundo inteiro, e vemos também aqui no Brasil. Eu vi a igreja se acovardar com essa nota que a CNBB publicou essa semana que passou. Falou e não disse para mim nada, porque deveria dar nomes aos bois, deveria alertar os católicos sobre o abuso do judiciário. Não citou isso. Ficou com medo, talvez, né? Deveria alertar de forma clara, não é colocar lá por debaixo das palavras, dando o seu recado para defender políticos de esquerda. É isso que eu entendi na carta que a CNBB publicou essa semana. Querendo ajudar, né? Claro que não são todos os bispos, né? Porque dá a impressão de que a carta tem o apoio 100% de todos os bispos. A gente sabe que não, né? Então, eu discordo veementemente, como costumo dizer por aí, né? Acho que a CNBB deveria alertar os católicos, como igreja de Cristo, não se acovardar, não ter medo, obedecer antes a Deus do que aos homens. E isso não aparece muito claro na carta. Deveria alertar para que os católicos não votem em políticos de esquerda que são a favor de aborto, que são a favor de tudo aquilo que a própria Igreja Católica condena. E por que não alertaram isso? Aproveitavam para alertar isso nessa carta. Mas ficou dando lá os seus recadinhos por debaixo do pano, por debaixo de palavras, para que não foram claros, na minha opinião. Mas vamos ser claros. O que é que o Catecismo da Igreja Católica diz? Que estão excomungados, né? Todos aqueles automaticamente que são a favor do aborto, que abortam. Por que não colocou? Aproveitava e colocava lá. Mas por quê? Porque o candidato que eles gostam é a favor do aborto e falou abertamente. Eles pensaram, melhor não colocar isso para não prejudicar o nosso amigo. Isso é covardia. Isso não é catolicismo. Então é preciso rever os conceitos de católico também para padres e bispos do Brasil, para ver se aprendem o que é ser católico. Eu sei que as palavras que eu estou dizendo são duras, mas são verdadeiras. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, não vamos ser covardes. Vamos defender Jesus. Vamos defender a vida, né? Aí fala de defender vida, mas não tem coragem de defender vida. Mas e os que condenam a vida? E os genocidas? Os verdadeiros genocidas são aqueles que defendem a matança de crianças ainda no ventre da mãe, dos partidos políticos que trabalham para aprovar o aborto, legalizar o aborto no Brasil. Mas a igreja não condena esses partidos, porque a maioria são favoráveis a esse tipo de político. Isso, para mim, como diz o Boris Casoy, é uma vergonha. Mas obedecer a Deus não é fácil, não, irmãos, porque requer renúncia,
Renúncia de quê? Renúncia de poder, renúncia de status. Sim, porque para mim e para você seria bem mais fácil silenciar e ficar bem na fita com todo mundo e ser aplaudido pela malandragem. Mas nós que somos de Jesus e que queremos obedecer em primeiríssimo lugar a Deus e não aos homens, e dentre esses homens estão padres, bispos e papa, a gente primeiro quer obedecer a Deus, depois a estes homens se eles estiverem certos. Se estiverem errados, a gente não segue. É simples de entender. Não seja católico de careta, tira a careta para você poder olhar para todos os lados e ver que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que a igreja de Jesus, esta igreja católica, é de fato a sua igreja e que o demônio tem trabalhado para destruir, através até de autoridades da igreja que se acovardam e não falam a verdade e acabam fazendo ou descendo a compromissos com o mundo para ficar bem na fita. Então Jesus está perguntando a Pedro: tu me amas? Apacenta, cuida. Aí Nossa Senhora, sabida, vai dizer em 2017, e tem lá há 30 anos atrás mensagens bem semelhantes, mas eu peguei uma frase na busca aqui, já achei essa, deixei essa mesmo. Dia de São Pedro, 29 de junho, né? Queridos filhos, meu Jesus fundou sua igreja e confiou a Pedro. Esta é a única e verdadeira igreja do meu filho Jesus, fundada sob o alicerce dos apóstolos para anunciar o evangelho a todos os povos de todos os tempos. A missão de Pedro é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por meu Jesus. O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho e não dispersar. Viveis num tempo da grande tribulação espiritual e a igreja do meu Jesus caminhará para o Calvário. Já está. Será vitoriosa, porque a promessa do meu Jesus se cumprirá. Ainda vereis horrores na casa de Deus. Sede fortes e firmes na fé. A igreja do meu Jesus não é uma casa onde se muda de proprietário e estes podem mudar suas cores. Perfeito. A verdade de sempre não pode ser mudada. Sede fiéis ao verdadeiro magistério da igreja e afastai-vos do lamaçal dos falsos ensinamentos. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Avante na verdade. Perfeitíssima mensagem. 100% dentro da doutrina da igreja. Mas certeza de 100% também, essa mensagem caindo na mão de muita gente na igreja, não vai gostar, porque Nossa Senhora falou a verdade. Aí é que está o problema. É uma mensagem 100% perfeita, não tem uma vírgula contra o ensinamento verdadeiro da igreja, mas que nesses tempos essa mensagem não cai bem para muitas autoridades da igreja. Porque Nossa Senhora está dando, né, uma lapada pesada nas palavras aqui, em cima destes que estão dentro da igreja e não têm coragem de defender a verdade. Primeiro que Nossa Senhora diz uma coisa que a igreja hoje não diz mais. Esse hoje que eu digo é neste reinado do Papa atual. Não se diz mais isso. Porque ele não quer que diga. O Papa não aceita que se diga que a Igreja Católica é a única igreja de Jesus. Jesus só tem essa igreja. Ele não diz e não quer que se diga. Pronto, acabou. Aí o pessoal diz, esse Pedro Regis está criticando. Não, eu estou reclamando a falta de coragem desses cabas que entraram na igreja, que foram colocados lá e que não têm coragem de defender. Esta é a única e verdadeira igreja do meu filho Jesus, fundada sob o alicerce dos apóstolos. Essa é a igreja católica. Então, a mensagem de Anguera, que é 100% perfeita na doutrina, não é aceita por muitos da igreja, porque Nossa Senhora diz essa verdade, que hoje não se é aconselhável,
dizer não aconselhável por eles lá falar isso. Então, essa onda de ecumenismo dentro da Igreja Católica está causando uma destruição espiritual dentro do catolicismo. E muitos católicos não estão percebendo isso, mas é verdade. Então, Jesus está perguntando para você, leigo, e para vocês, consagrados. Tu me amas? Cuida do meu rebanho. O senhor que é padre, ama Jesus? Cuida do rebanho. E Nossa Senhora diz que a missão do verdadeiro sucessor de Pedro é cuidar do rebanho e não dispersar. Qualquer papa que dispersar não é verdadeiro sucessor de Pedro. Pode ser papa, mas não tem a essência de um verdadeiro sucessor. Isso vale para qualquer papa, desde São Pedro até Dom Bergoglio. Vale para qualquer um. Aprendam isso, porque isso é catolicismo, raiz de verdade, que vai estar sendo dissipado aos poucos, porque muita gente quer ficar bem na fita, não tem coragem de defender Jesus mais. Se defende tudo e todos, isso que me assusta. Aí São Pedro hoje está dando um recado para a Igreja Católica. Ele é o primeiro papa da Igreja. Então essas palavras de Pedro aqui, aos sumos sacerdotes, né, da época, os saduceus, né, aquela quadrilha toda que tinha lá, o Sindério, né? O sumo sacerdote começou a interrogar. Pensa aí. Um bando de malandros naquela época, sem moral nenhuma, vai interrogar os discípulos de Jesus. Aí recebe uma sapecada de São Pedro. Ah, mas a gente proibiu vocês de falar. É como se... Quem são vocês, bando de carniça? Em outras palavras, né? Estou traduzindo aqui do meu jeito. É como se Pedro dissesse, mas quem é vocês, bando de carniça? Para dizer o que a gente tem que fazer. A gente obedece a Deus, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então você não tem moral. É isso que a Igreja Católica hoje deve dizer para os poderosos deste mundo. Que moral vocês têm para querer dizer para nós o que a gente tem que falar? A gente fala o que a gente ouviu de Deus, do Espírito Santo. Foi isso que Pedro botou para quebrar lá. Aí para se vingar. E por que não mataram logo ali Pedro, os discípulos também? Ah, porque aí eles iriam ser moídos, né? Igual tempero no liquidificador, porque eles estavam incomodados já. E mataram Jesus, e agora está resolvido. Agora foi que o evangelho partiu com gosto. Aí agora foi que a multidão, aí agora foi que aquele povo que estava lá gritando Barrabás, Barrabás, pecaram. Mas depois que Nosso Senhor ressuscitou, depois que Nosso Senhor morreu, que ressuscitou, eles se converteram. A maioria daquele povo ali se converte. Eles manipularam o povo, dando umas moedinhas de prata lá no meio da multidão, botando na mão assim, sabe? Igual político miserável que tem hoje no Brasil. Vai passando no meio do povo, botando a nota de 100 no bolso. Dá uma fotinha pra mim aí, amigo. Me ajuda aí. Se você puder, me ajuda. Né? Vai tomar um guaranazinho ali, né? O Brasil faz isso. No Brasil aqui eles fazem. Andam com malas de dinheiro. Então eles estavam ali preparados com o dinheiro e saíram botando na mão do povo. Grita pro Barrabás. Chama. Eu grito Barrabás, viu? Se você disser Jesus, você se vê comigo. Aí o cabra com medo, quando Pilatos perguntou, a quem quereis que vos solte? As moedinhas já estavam na mão de muita gente. Os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, os diabeu todo que estava lá, já tinha corrompido muita gente. E eles ali tinham a maior parte da multidão. Mas não fique pensando que toda a multidão gritou Barrabás, não, viu? Não. Muita gente gritou para soltar Jesus. Mas eles, com a manipulação, conseguiram a maioria. Então, a voz que soou mais forte foi o nome de Barrabás. Então, Pilatos, covarde, preferiu obedecer aos homens do que a Deus. E ele tinha autoridade, tanto é que ele falou. Eu tenho autoridade, Jesus disse, que a autoridade que Pilatos tinha não foi dada. Se meu pai quisesse, se eu quisesse, meus soldados também vinham aqui e resolvia toda essa questão.
Então, Pilatos tinha autoridade sobre aquele povo, mas não tinha sobre Jesus. Mas ele vai dizer que ele tem autoridade, porque ele era uma autoridade. Ele poderia dizer, pronto, eu vou resolver aqui e acabou. Mas por que Pilatos lavou as mãos? Para ficar bem na fita? Assim como muitos bispos e padres na Igreja Católica hoje fazem a mesma coisa que Pilatos fez, lava as mãos. Está diante da aberração, está diante da confusão na igreja, das falsas doutrinas, destruindo o catolicismo, e eles lavam as mãos para ficar bem na fita. Muitos padres e bispos, para ficar bem na fita, lavam as mãos. Porque tem aqui a doutrina verdadeira da igreja e tem coisas para ser corrigida. Não, é melhor não dizer nada. Vamos lavar as mãos, né? Vamos cascar fora e deixar a coisa aí. Não se acovardam. Assim como Pilatos foi covarde, hoje na igreja nós temos muitos covardes, a maioria. São covardes. Se acovardaram. Aí eles defendem tudo. Beijam pés, se ajoelha para beijar pés de comunista. Aí na internet, vídeo. Eu vivi para ver um papa se ajoelhar para beijar o pé de um estrupiço daquele. Ah, Pedro, foi um gesto de humildade. Não. Foi um gesto de puxa-saquismo. Para querer ficar bem na fita. Acabou. Ele vai enganar o cão, pai? Não é Pedro Regis, não. Tá errado e acabou. O pessoal diz, sou católico. Fica com medo de reclamar. Reclamem. Tem que reclamar. Tá errado. Acabou. Esse respeito humano por causa das seitas está deixando a Igreja Católica para trás. Agora, essa frase perfeitíssima de Nossa Senhora, cadê? Aqui. Essas duas, são duas frases. Perfeita. Uma, Nossa Senhora diz que a Igreja Católica não é como empresa. Eu vou colar essas duas mensagens aqui para vocês, porque eu acho que vocês precisam ter essas mensagens, apenas as duas aqui. Essa, Nossa Senhora fala de que a Igreja de Jesus é como empresa. Aqui. A casa de Deus não é como empresas, onde seus donos negociam e se unem para ser uma só. A verdade de Deus é inegociável. Perfeito. 100% da doutrina. Nossa Senhora está dando um recado aqui para as autoridades da igreja. Vamos chamar de autoridade também. Para ser um pouco caridoso, né? Autoridade da igreja. Aqui é um recado para eles. Ela está dizendo que a casa de Deus, a Igreja Católica, não é como empresa, onde os seus donos se reúnem para fazer uma fusão e ser uma só. Porque é isso que Roma, que o Vaticano está querendo. O Vaticano quer isso. O Papa Francisco quer isso. Quer que o catolicismo se unam com as seitas e todo mundo se dê bem na parada. Agora, se alguém achar que eu estou mentindo, qualquer autoridade, pode me chamar para conversar, que a gente conversa. Tranquilamente, viu? Sem briga, sem confusão. Aí eu pego todas as palavras, os discursos e está aqui. A prova está aqui. Entende? Então, Nossa Senhora está alertando. Aí vem Nossa Senhora de novo e diz, a igreja do meu Jesus não é uma casa onde se muda de proprietário e estes podem mudar suas cores. Olha que perfeição, que coisa divina essa palavra. Vamos supor, essa casa onde eu moro hoje, que ainda esse ano certamente eu vou mudar dela. Então, se eu vou mudar, eu vou vender esta casa que eu vivo, porque eu vou mudar para uma um pouco maior. Então, quando eu for vender, eu vendo assim, para que o novo dono venha e pinte as paredes do jeito que ele gosta.
Ele vai mudar as cores. Ele não pode chegar aqui hoje e dizer assim, não, a cor dessa sala aqui, Pedro, esse verdinho claro aqui, eu não gosto, não. A casa é tua, é pra tu vir dar opinião nas cores da parede da casa dos outros. Eu pintei da cor que eu quis. Foi eu mesmo que pintei. E daí? O que é que tu tem a ver com a casa dos outros? Agora, se eu te vender e tu comprar, tu vem aqui e pinta de verde, amarelo, azul, branco, até as cores da bandeira se quiser. O problema é teu. É tua, tu faz o que quiser. Se não quiser, deixa você pintar. Se quiser, suja as paredes, faz o que tu quiser. O dono faz o que quer. Então, Nossa Senhora está dizendo que a Igreja Católica não é uma casa como essa, onde muda de proprietário e o novo proprietário muda suas cores. Então, Nossa Senhora pegando essa mensagem profética e essa outra, juntando as duas. A casa de Deus não é como empresa, onde os donos negociam e se unem para ser uma só. A casa de Deus não é como uma casa onde se muda de proprietário e os novos donos mudam de cor. Não, vou chegar aqui, é assim, é. Não. O que Nossa Senhora está querendo dizer nessas duas mensagens é que nenhum papa, inclusive o atual, Francisco, não tem autoridade para mudar a doutrina de sempre da igreja. Só isso que Nossa Senhora quer dizer. O Fernando do Papa não pode tudo, não? Não. Mas Jesus disse que o ligar na terra será ligado no céu. Mas é quando é verdade. Se não for verdade, não tem nada de ligação nenhuma. Estão doidos, é? Quer dizer que agora a igreja passa 2000 anos, a guerra na igreja. Olha o que eu disse na catequese de ontem. São Pio V, grande papa da igreja, e outros que lutaram, teve guerras. Muita gente lutou para defender a fé católica. Muitos mártires santos da igreja católica morreram para defender a igreja católica. Agora chega os bonitinhos do tempo atual para querer dizer, não, aquilo ali foi... Estavam doidos. Não precisava nada daquilo, não. Quer dizer, se eles não lutassem lá, não pegassem na espada, não fizessem guerra, a igreja católica estaria destruída. Mas as guerras que teve, e que a igreja católica lutou em guerras, para quem não sabe, é bom que fique sabendo, tem gente que não sabe, não. A igreja, oxe, Pedro, a igreja lutou em guerra, lutou, o Papa foi lá, deu rosário para todo mundo, Papa, o Pio V, ele botou o povo para jejuar antes de ir para a guerra, para as batalhas, e venceram, porque queriam destruir a igreja católica. O protestantismo fez guerra contra a igreja católica, matou muita gente. O povo não sabe disso. Por causa do protestantismo, daquele filho da bêbada, daquele Lutero, que está lá no quinto dos infernos com o capeta. Entende? Por causa daquele Lutero. Teve guerras na igreja. E morreram muitos católicos. Mas a igreja não recuou, não. Porque os verdadeiros sucessores de Pedro da época, eles obedeciam essa palavra do primeiro Papa. Antes obedecer a Deus do que aos homens. E partiram para cima. Mas hoje em dia, tudo pode. Estão dizendo que não é mais para rezar pela conversão das pessoas que abandonam a igreja católica. Mas será? Tu acha que eu estou aqui para mentir? Tu perdeu o juízo, foi? Eu vou sentar aqui no domingo do Senhor para mentir para tu. Não, estou te falando a verdade. O Papa disse. O Papa atual disse que é um desrespeito ao ecumenismo quando se reza pela conversão dos que não são católicos. Tá errado, tá errado. Tá certo, Pedro chega aqui e defende. Mas se tiver errado, eu falo. E isso aí tá errado. Covardia. Então, quem não serve para ser católico, funde sua seita e vá para lá. É a mesma coisa das mulheres. Tem umas freiras avançadas da teologia de libertação aí que andam sonhando para também se vestir, botar a sua estolazinha para poder celebrar a missa, né? Se a casula para celebrar a missa. Ô, irmã, funda uma seita aí onde a senhora mora, comadre. Funda uma seita. É só a senhora fundar uma seita. Aluga um barracão, né? Faz que nem os protestantes aí aqui no Brasil. Aluga um barracão, vista aí qualquer roupa que a senhora quiser e vá celebrar sua missa lá. Vai aparecer alguns idiotas que vão atrás da senhora. Mas quem é católico de vergonha na cara não vai, não. Entende como é que funciona a coisa? Quem achar que a igreja católica está ruim, funde a sua. Que quando morrer, se resolva com Jesus.
Porque Jesus diz, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha. Só tem uma. E Nossa Senhora defende essa uma. Eu sei, ontem até me perguntaram, Pedro, você acha que a Igreja Católica, você acha que o Vaticano um dia vai reconhecer a aparição de Anguera? Não. Vai não. Ave Maria, não fala uma coisa dessa não. E eu tô aqui, a minha cara de preocupado. De Vaticano reconhecer alguma coisa. Hoje, impossível. Digo logo assim, tem que ser sincero, honesto. Se o que Nossa Senhora fala em Anguera é o contrário do que eles falam lá. Oxe, Pedro, Nossa Senhora está ensinando coisa errada? Não, Nossa Senhora está ensinando a verdadeira doutrina da igreja. Quando ela diz que a única igreja é católica, ela está falando a verdade. Mas vai para lá para o Vaticano dizer que a única igreja de Jesus é católica para tu tomar essa pecada lá. Ele diz que não pode falar mais. Nem rezar mais se um filho, um parente da gente abandonar a igreja católica e descer para uma seita aí qualquer. Estão dizendo que não é para rezar mais não. Que cada um fica onde está, que está tudo bem. Que Jesus está em todo canto, em todo lugar, nosso Senhor está lá. Mas que palhaçada. Eu vivi para ver uma desgraceira dessa. Mas tá bom. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Fique ligado. Morra sendo católico, viu? Porque essa é a minha pretensão, morrer como católico. Deus me livre de abandonar a verdadeira igreja de Jesus. Deixa eles se acabarem por lá, se matarem lá, né? Mas nós, católicos, de verdade, que vamos continuar amando a igreja. Daqui a pouco eu tô indo para mim, já tô aqui, prontinho, ó. Já tô pronto. Eu já tenho que me ajeitar aqui, que eu cheguei aqui com a camisa desabotoada por aqui. E aqui, enquanto eu estava ouvindo, eu fiquei futucando aqui para fechar. Mas nós precisamos defender Jesus. Nossa Senhora está pedindo para a gente defender Jesus. Então, os discípulos apanharam, por ordem dos sumos sacerdotes, os malandros lá daquela época, perseguiram os discípulos. Jesus, no evangelho de hoje, no final, vai dizer para Pedro, olha, quando tu era jovem, tu agia assim, mas quando tu for mais velho, tu vai ser levado para onde tu não quer ir. Jesus ali estava dizendo sobre o tipo de morte que Pedro ia morrer. Pedro morreu crucificado, você sabia disso? Mas quando crucificaram Pedro, Pedro disse, eu gostaria de fazer um pedido. Me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Imagine que tragédia, que maldade. Pois é. E hoje muita gente tem medo de morrer. Tem até medo desse vírus. O padre deixou o povo morrer sem sacramento, e bispo na igreja católica, com medo do vírus. Não pode não. Padre, não está de coronavírus, não. Tá não. Tá com câncer. Tem um ano dentro de casa. O senhor conhece. É minha tia, minha mãe, não sei o quê. Não pode não. Tem um decreto que não pode não. O governador disse que não pode de jeito nenhum. Tem que fechar a igreja, tem que fazer tudo. Vocês estão lembrados? Quando for agora nas eleições, tu lembra, viu? Aí do prefeito da tua cidade, que mandou fechar o teu comércio, que mandou prender os vendedores de picolé, os governadores, todos sem exceção, não votem em nenhum prefeito, em nenhum vereador, em nenhum senador, em nenhum deputado federal, nem estadual, ninguém que mandou fechar comércio, que perseguiu, mandou prender os pobres. Nenhum. Porque se tu votar, tu peca, viu? E gravemente. E não vote também em nenhum que é a favor de aborto. Eu queria que na carta da CNBB tivesse essa frase lá, só isso, para mim bastava, eu ia aplaudir aqui, ó. Não católico não pode votar em político abortista, só isso bastava. É doutrina, tá lá, na doutrina da igreja. Mas por que não fala? Porque os cabos é assim, menino, com os bichos aí que quer matar as crianças, fica aí, te peguei, menino, a gente tá de olho em vocês. Não sejam covardes, levem Jesus. Se vocês não querem a salvação para vocês, deixe os outros se salvar, mas fala a verdade. Se quiser agir como Judas e como Pilatos, problema de vocês. Mas não impeçam a salvação do povo de Deus. Rezemos pela igreja e continuemos firmes na defesa da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acho que eu acabei esquecendo de colar aquela outra mensagem. São duas. Vocês precisam ler essas duas mensagens, tá? Pelo amor de Deus, leiam. Mostre, pode mostrar para qualquer padre, qualquer bispo. Vai ele. O que é que nós só quer dizer? Se ele não entendeu, tu explica o que eu expliquei, né? Que a igreja do meu Jesus não é uma casa onde se muda de proprietário, estes podem mudar suas cores. Aí ela está dizendo, mudou de papa, mas o papa não pode mudar a doutrina. Entendeu? O que é que Nossa Senhora quer dizer? Mudou de autoridade. Um papa morre e vem outro. Mas quem chega tem que seguir todo o ensinamento, as lições do passado das profecias de Anguera, é a verdadeira doutrina que qualquer papa que chega tem que defender. Porque se não defender, fica só como papa, mas não é um verdadeiro sucessor de Pedro. Se liga, filho. Acorda para não ir até às 3 horas, se Deus quiser. Nossa Senhora nos proteja e nos abençoe. Paz e bem. Bem.